matérias começar o estudo para a área fiscal? Vamos falar sobre essa base. Muita gente quer passar na área fiscal e começa estudando errado. Por que começa estudando errado? Porque se preocupa muito em estudar. Eu vou olhar o edital anterior, eu vou olhar a matéria mais pesada do último edital. Não adianta. A espinha dorsal da área fiscal, ela tem que ser vista antes. Por quê? Porque os concurseiros da área fiscal, eles estudam essa espinha dorsal por muito tempo. Então, eles chegam na prova e não perdem questões desses assuntos. Portanto, não adianta você chegar no concurso e achar assim, mas direito constitucional é peso 1. Eu vou errar e beleza. Não adianta você fazer isso. Por quê? Porque a galera que estuda para a área fiscal vai acertar, vai gabaritar. Então, por exemplo, direito constitucional. Não adianta você pensar assim, é peso 1, não vou dar muita importância. Por quê? Porque quem vai chegar lá no concurso e quem estiver estudando para a área fiscal com qualidade vai praticamente gabaritar direito constitucional. Então você vai ficar para trás, mesmo sendo uma matéria peso 1. Existem matérias que são peso 2 no concurso e mesmo assim as pessoas não vão bem. Mesmo o primeiro lugar do concurso não vai bem. Então, por exemplo, TI. TI é uma matéria importante na área fiscal? Mas é uma matéria em que você tem margem para errar. Porque as pessoas não chegam num concurso de área fiscal e gabaritam TI. Mesmo que TI seja peso 2. Mesmo que haja peso 2 em TI, ninguém chega no concurso de área fiscal e gabarita TI, entendeu? Por quê? Porque é uma matéria difícil e ela começa a ser estudada pelos concurseiros de área fiscal depois. Mas no começo, existe uma priorização das matérias básicas. Que matérias básicas são essas? Vamos lá. Primeira, português. Tem que estudar português para a área fiscal? Sim, tem que estudar português para a área fiscal. Cai em todo concurso? Cai em todo concurso. Segunda matéria básica, exatas. Tem que estudar exatas? Tem que ir bem exatas? Tem que estudar exatas, tem que ir bem exatas. Cai em praticamente toda a área fiscal? Sim, cai em praticamente toda a área fiscal. Professora, se eu não souber exatas, eu vou rodar? Se você não sabe exatas hoje, a tua obrigação é aprender e não ficar de crença limitante de que não vai aprender, entendeu? Professora, mas é possível aprender exatas para a área fiscal ou só passa a galera de exatas? É possível. Eu tenho colega formado em turismo e hotelaria na Receita. Eu tenho colega formado em nutrição. Não teve exatas na faculdade. Então, assim, parar de estudar para a área fiscal porque não sabe exatas é desculpa de gente que não quer arregaçar a manga e estudar. É desculpa. Porque é perfeitamente possível você ser aprovado na área fiscal sem saber exatas. É só estudar exatas. Terceira matéria básica na área fiscal, direito constitucional. Então, direito constitucional é uma matéria básica na área fiscal? Sim. Como eu falei, não só ela é básica, como os concurseiros de área fiscal dominam muito bem. Não basta você chegar no concurso e acertar 70%, 80%. Não. Você tem que chegar no concurso e acertar 90%, 95%, 100%. Por quê? Porque os concurseiros de área fiscal são muito bons em constitucional. Quarta matéria básica de área fiscal, direito administrativo. Então, direito administrativo é uma matéria básica de área fiscal? É uma matéria básica de área fiscal. Da mesma forma que direito constitucional, da mesma forma que direito constitucional. Só que a diferença de direito administrativo para direito constitucional é que direito constitucional é a base dos direitos. Todo direito se origina do direito constitucional. Então, para você estudar tributário, você tem que saber constitucional, porque boa parte das decisões jurisprudenciais e da interpretação das leis de tributário sai da Constituição. Boa parte das leis ambientais sai de constitucional. Boa parte das leis de direito administrativo sai de constitucional, assim por diante. Então, direito constitucional acaba sendo mais importante do que administrativo. Por quê? Porque quando você aprende direito constitucional, na verdade, você está aprendendo como todos os outros direitos vão ser modelados dentro da área fiscal. Por isso que eu sempre falo, não adianta você querer estudar direito tributário, por exemplo, sem estudar constitucional, gente. Tem gente que só porque tributário é peso 2 na área fiscal, quer estudar tributário antes de constitucional. Isso é uma grandíssima cagada. Porque você não vai aprender direito tributário se você não souber constitucional. E o professor de direito tributário, quando ele for te ensinar os princípios de direito tributário, ele subentende que você já saiba constitucional. Ele não vai te ensinar de novo a legalidade na Constituição Federal. Ele presume que você já aprendeu na Constituição Federal. Então, assim, direito constitucional é muito mais importante porque ela é a base mesmo. E direito administrativo também é a base. Próxima matéria, contabilidade. Contabilidade também é uma matéria muito importante para a área fiscal? Sim.
É muito, muito, muito importante? Muito, muito, muito importante. Contabilidade, além de ser uma matéria muito importante por conta do peso realmente que ela tem, além de contabilidade ter esse peso, contabilidade também é uma matéria que é muito longa, entendeu? Então, contabilidade é uma matéria que você tem que começar a estudar antes para dar conta de estudar tudo, né? E de estudar bem feito. Além de ser uma matéria difícil. Então, contabilidade é uma matéria que você tem que começar a estudar logo. É a primeira matéria do planejamento de área fiscal que você tem que colocar para você conseguir passar por esse processo. Porque os aprovados na área fiscal, eles acertam muito, né? Uma matéria que a galera que é aprovada na área fiscal aceita 90%, 95%. Então não adianta você... eu vou estudar para contabilidade no pós-edital. Não adianta. Porque além de ser longa, você tem que aprender muita coisa e tem que fazer um alto percentual de acerto. Sexta matéria, direito tributário. Direito tributário é uma matéria básica para a área fiscal por motivos óbvios. O fiscal, ele tem que saber tributário, porque ele é um auditor de tributos. O grande barato de tributário é que, hoje em dia, tributário é uma matéria constitucional. Você precisa saber as discussões constitucionais em relação ao tributário. Por isso que não adianta você colocar tributário no seu primeiro planejamento. Tem que aprender constitucional primeiro. Sétima matéria básica, auditoria. Auditoria é uma matéria básica para a área fiscal? É uma matéria básica para a área fiscal. Oitava matéria básica para a área fiscal, TI. TI é matéria básica? É. Só que apesar de básica, é uma matéria que é muito longa e os concurseiros acertam menos. Se você acertar 50% em TI, tá tudo bem. Agora, se você acertar 50% em contabilidade, não tá tudo bem. Por isso você tem que colocar a contabilidade antes. Professora, mas o concurso que eu quero fazer é peso 2 em TI, não importa. Cada matéria tem o seu pormenor. Cada matéria tem que ser colocada no momento certo. Cada matéria tem um percentual de acertos relativo. Então tem matéria que, mesmo sendo peso 2 no concurso, você pode se dar o luxo de acertar menos. Mas tem matéria que pode ser peso 1, mas você tem que acertar mais. Porque todo mundo acerta mais. Se você errar uma, você fica para trás. Entendeu como é bastante... são muitos pormenores? Mas eu consegui te passar as matérias básicas de área fiscal que você tem que priorizar. Português, exatas, constitucional, administrativo, contabilidade, tributária, auditoria e TI. Essas são as matérias.